Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Estamos aí dando continuidade a uma série de vídeos sobre os conselhos dos pais da igreja, os padres apostólicos. E eu estou lendo a carta de São Policarpo aos Filipenses. E o conselho de hoje vai para os presbíteros, vai para os padres. São Policarpo aconselhando aos presbíteros. Ele diz assim: os presbíteros também sejam compassivos, misericordiosos para com todos. Então veja, sejam compassivos. O que é compassivo? É andar no mesmo passo. Não somente andar no mesmo passo, mas também ser misericordiosos para com todos, ou seja, exercer de misericórdia para com toda a igreja, para com todos os irmãos, para com todos os filhos na fé. Tragam de volta os desgarrados, ou seja, alguém que frequentava, alguém que era filho da paróquia, se desgarrou. São Policarpo está dizendo que o presbítero deve buscar, deve trazer de volta esse que se desgarrou. Visitem todos os doentes, não descuidem a viúva, o órfão e o pobre, mas sejam sempre solícitos no bem diante de Deus e dos homens. Então veja, visitar todos os doentes. Visitar os doentes é também dever do presbítero, não somente para dar a unção dos enfermos ou a extrema unção, mas visitar os doentes. Não se descuidar das viúvas, ter um olhar atento para as viúvas. Ter um olhar atento para os jovens, os órfãos da comunidade e também os pobres. E sejam sempre solícitos no bem diante de Deus e dos homens. São Policarpo continua: abstenham-se de toda cólera. Um presbítero deve procurar se abster da cólera, não deve ser um homem dado à cólera. Deve se abster da acepção de pessoas, como diz São Tiago na sua carta. Se vocês fazem distinção de pessoas, distinção entre o pobre e o rico, vocês estão ofendendo a Cristo. Ele vai dizer, acepção de pessoas, evitar, abster-se do julgamento injusto. Mantenham-se distantes do amor ao dinheiro. São Paulo vai dizer que o amor exagerado ao dinheiro é a raiz de todo mal. Não creiam com muita pressa em qualquer um. Às vezes alguém da comunidade chega diante do padre para fazer fofoca do outro que é coordenador de um grupo, coordenador de uma pastoral, e ali aquela pessoa chega para fazer fofoca do outro. São Policarpo está dizendo: não creiam com muita pressa em qualquer um. Não sejam severos no julgamento. Sejam misericordiosos ao julgar alguma questão dentro da paróquia. Sabendo que todos nós somos devedores do pecado. Porque se nós somos duros com nossos irmãos, nós estaremos aí abrindo espaço para que Deus seja duro conosco. São Tiago vai dizer que o juízo será sem misericórdia para aqueles que não tiveram misericórdia. Por quê? Porque nós todos somos pecadores, né? Todos nós somos pecadores. São Policarpo continua: se pedimos ao Senhor que nos perdoe, também nós devemos perdoar, pois estamos sob o olhar do Senhor e Deus. Todos devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, e cada um prestará conta de si mesmo. Então nós iremos prestar conta de nós mesmos diante de Deus. E aqui São Policarpo generaliza:
mas ele está dando esse conselho para o presbítero: não seja muito duro no julgar, porque nós também, ou seja, ele está dizendo nós, porque ele também era um presbítero, depois tornou-se bispo. Ele vai dizer: nós também somos devedores do pecado. E São Policarpo continua: portanto, se vamos a ele quem? A Cristo, com temor e todo respeito, como ele mesmo nos ordenou, e também os apóstolos que nos anunciaram o Evangelho, e os profetas que pré-anunciaram a vinda de nosso Senhor. São Policarpo conclui esse conselho aos presbíteros dizendo: sejamos zelosos no bem, evitando os escândalos, os falsos irmãos e aqueles que, levando hipocritamente o nome do Senhor, enganam os homens vazios. Então ele está dizendo que sejamos zelosos do bem, evitando os escândalos. Disse Jesus, né? Sempre haverá escândalo, mas ai daquele por quem vier o escândalo, porque melhor seria para ele que alguém amarrasse uma pedra de moinho no seu pescoço e o lançasse no mar. E ele também pede para evitar os falsos irmãos. Nós sabemos quem são os falsos irmãos. É simples, é fácil de descobrirmos a falsidade. Basta termos um olhar atento, São Policarpo vai dizer para os seus presbíteros. Levando, veja, os falsos irmãos e aqueles que, levando hipocritamente o nome do Senhor, engana os homens vazios. Então, meus amados irmãos, este é o conselho de São Policarpo aos presbíteros, aos padres. Que Deus nos abençoe, que nós possamos rezar pelos presbíteros, para que a igreja tenha padres santos e assim o povo de Deus ser arrebanhado, para que um dia haja um só rebanho e um só pastor. Deus abençoe.